E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a mais uma aula, tá bom? Dessa vez a gente vai falar a respeito sobre as necessidades especiais do esporte adaptado. Aqui nós vamos falar nessa aula sobre os portadores de necessidades especiais, sobre um pouco da história, de como foi que isso se desenvolveu até chegar aos dias de hoje. Também falar um pouco sobre os tipos de deficiência e, no final, a gente vai falar também sobre os esportes adaptados. Aqui são alguns números para a gente começar a abrir a nossa mente em relação a como é que é a realidade dos portadores de necessidades no nosso país. Por incrível que pareça, apesar de quando a gente fala em deficiência física, geralmente a gente tem o costume de lembrar das pessoas que têm algum tipo de deficiência, como amputação ou algo assim. Tá? Na verdade, são vários os tipos de deficiências, mas geralmente a gente lembra primeiro da deficiência física. E ela representa apenas 4% no total de deficiências, tá? Sendo a primeira, a que mais tem na população brasileira, é a deficiência visual, com 48%. Logo em seguida vem a deficiência motora, depois tem a deficiência auditiva, a intelectual e, por fim, a deficiência física. Então, assim, se a gente for tentar entender um pouco da história, a gente tem que começar bem lá atrás, bem lá no tempo da Era Primitiva. Na Era Primitiva, os homens eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa, eles viviam se mudando, eles tinham que percorrer vários quilômetros, vários percursos para poder achar tanto água como também comida, além de um abrigo seguro para que eles tivessem uma vida melhor naquele tempo. Só que o que acontecia? Quando nascia alguém com algum tipo de deficiência ou que adquiria com o tempo, por exemplo, com um acidente ou alguma outra coisa que tenha feito alguém perder um membro, por exemplo, essa pessoa ele geralmente era abandonada, era descartada, era colocada como um peso morto para aquela sociedade, porque, de certa forma, ela iria atrapalhar o convívio e a sobrevivência de todos os outros, e ia colocar em risco, realmente. Então, essas pessoas, elas eram abandonadas, eram deixadas aí na mata, nos locais onde eles passavam, e se tivessem alguma condição de lutar contra os perigos que fossem aparecer, ele fazia de forma isolada. Mas se, por exemplo, fosse uma criança, um bebê que nascesse com alguma deformidade, os animais iam acabar matando, né, para se alimentar. E aí, nesse período da Era Primitiva, essas pessoas eram deixadas, e não era que fosse algo de ruim, é porque para eles atrapalhava, entenderam? Lá na Antiguidade, aqui a gente vê, lá na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Esparta, o pessoal grego, geralmente eles tinham um padrão físico de beleza muito exigente. Então, essas pessoas que nasciam com algum tipo de deformidade, elas não atendiam esse tipo de padrão físico que era exigido na sociedade grega. E aqui, por exemplo, essas fotos mostram na cidade de Esparta um monte onde as pessoas que tinham algum tipo de deformidade, algum tipo de anomalia, eram jogadas para morrer realmente. O governo, eles olhavam os recém-nascidos para ver se eles tinham a capacidade de se suportar todo um treinamento que iam realizar essas crianças até chegarem na vida adulta como um guerreiro forte, bem visto na sociedade. Então, se ele não atendesse àquele padrão, ele era jogado de cima desse monte realmente para morrer. Na Roma Antiga, eles também não aceitavam
esse fato das crianças, das pessoas nascerem com algum tipo de problema ou deficiência. Então, eles acabavam que abandonavam as crianças. Os pais, eles tinham o direito, se quisessem, de afogar as crianças, os recém-nascidos, para que essa criança não crescesse com essas deformidades. Muitos pais acabavam que não faziam, porque tinham pena da criança. Deixavam nos leitos dos rios, eram abandonados. E muitas outras pessoas acabavam recolhendo. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, essas pessoas elas eram utilizadas muitas vezes como atrações no circo, no teatro, muitas vezes até nos zoológicos eram colocados como bichos e serviam justamente para chamar a atenção das outras pessoas, mas não de uma forma positiva. Eles eram vítima de chacota, de brincadeiras, então era algo muito desprezível, mas para aquela sociedade em si, eles acabavam que tratavam isso de uma forma muito normal, porque era o normal para eles era esse. Então aquelas pessoas, elas sofriam realmente bastante nesse tempo. Logo depois, ainda no Império Romano, apareceu também Jesus Cristo. Todo mundo conhece Jesus Cristo, né? Então, com ele veio o cristianismo. Então, Jesus, ele pregava o quê? A paz, o amor, a tolerância, a aceitação ao outro. Então, ele pregou justamente a defesa dessas pessoas que viviam abandonadas, marginalizadas, que sofriam bastante. Então, ele começou a lutar contra o assassinato dessas crianças que nasciam. Foi a partir desse período aqui que surgiu os primeiros hospitais de caridade, que acolheram essas pessoas, muitas vezes porque as famílias as abandonavam e faziam com que elas pudessem ter uma vida um pouco mais digna. Depois, aí na Idade Média, começou a mudar um pouco essa situação. Os cristãos, eles foram perdendo, de certa forma, o foco. A igreja, ela se fundiu com o governo e meio que ficou uma coisa misturada, coisa única. Então, aquela raiz de pregação, de amor que o cristianismo com Jesus Cristo tinha pregado, ele foi meio que colocado de lado. O governo começou a liderar um pouco e comandar também a igreja. Então, eles começaram a utilizar até de situações religiosas como forma de manipular o povo. Quando, por exemplo, eles colocavam quando uma pessoa nascia com algum tipo de deficiência, é porque alguém tinha cometido algum pecado, alguém da família ou a própria pessoa tinha cometido algum pecado. E isso era um castigo, era Deus que estava se vingando, estava castigando aquela pessoa ou aquela família por algum motivo. Então, assim, nesse período, aconteceu várias barbaridades. Então, assim, eles pegavam muitas vezes essas pessoas e as matavam, as queimavam, que como o desenho está mostrando. Então, essas pessoas, elas sofriam muito. Quando não eram mortas, eram colocadas isoladas e sofrendo um preconceito muito grande pelos fatos de ter algum tipo de deficiência. Já na Idade Moderna, começou a mudar um pouco tudo isso. Começaram a aparecer as casas de caridade, onde aquelas pessoas que eram consideradas monstruosidades, elas começaram a ser recolhidas. São aqueles hospitais que muitas vezes as pessoas falam, o manicômio é para gente doida, não sei o quê. Não, essas casas elas foram criadas justamente nesse período aqui, onde surgiram para acolher essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência e eram abandonadas, muitas vezes mortas. Então, eles tinham que receber essas pessoas para cuidar de todas elas. Nesse período, muitas famílias ainda tinham muita vergonha, como se fosse alguma família maldita, que tinham alguma maldição. Então, muitas vezes, eles ainda tinham esse preconceito de mostrar seus parentes que tinham algum tipo de deficiência. E aí que surgiram os asilos, os hospitais psiquiátricos que receberam essas pessoas.
O Renascimento ele foi um período diferente de todos esses outros. O Renascimento ele foi um período de redescobertas, tanto da música, da poesia, da arte, da política, da matemática, da ciência, de todas as áreas humanas foram bem desenvolvidas nesse período do Renascimento. E com isso, os deficientes também tiveram uma grande evolução no seu estado como pessoas. Eles começaram a ser tratados de forma diferentes. Então, assim, pela evolução da ciência, do estudo, da medicina, também foram desenvolvidos novas técnicas, novas ferramentas, novos meios de comunicação. Isso tudo para tentar facilitar a vida dessas pessoas que tinham dificuldades, que tinham deficiências. Um exemplo dessa evolução da ciência e da medicina são as formas de comunicação, os meios de locomoção. Então, são situações que desenvolveram ainda mais o aspecto de vida dessas pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Então, um exemplo bem prático disso é o Braille, que é uma forma de comunicação, é as Libras, que é outra forma que usa os gestos também, sem falar que a medicina ela foi evoluindo bastante. Então, tiveram médicos que se dedicaram a cuidar daquelas pessoas que estavam vindo das guerras, que tinham ficado mutiladas, perdido os membros, e começaram a adaptar formas de locomoção, como a criação da cadeira de roda, da muleta. A medicina ela evoluiu bastante, que ela conseguiu melhorar as técnicas de cauterização, estancando as hemorragias. Eles utilizavam muitas vezes ferro quente, ou então às vezes óleo quente para colocar nos ferimentos e estancar o sangramento naquele local. E novas técnicas foram aparecendo, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas nesse período do Renascimento. Logo depois veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um marco no mundo inteiro, onde começaram a sair da manufatura, da produção artesanal dos bens todos, para uma produção em escala, uma produção utilizando máquinas em grande quantidade. Então, nesse período, foi uma revolução econômica mundial muito grande. E nesse período também, foi o período que Hitler existiu. Para quem não sabe, Hitler, ele comandou o nazismo. O nazismo, ele pregava a raça perfeita. Ele tinha um ideal de construir a raça perfeita. E para Hitler, que era o chefe do nazismo, o criador do nazismo, ele idealizou a pessoa perfeita como uma pessoa branca, alta, forte, bonita. Então, só servia se fosse assim. Então, eles tiveram um combate muito grande com os judeus, onde tiveram milhões de mortos em todo o período do nazismo. E nesse período, ele tinha um preconceito muito grande com quem não se enquadrava dentro desse padrão. Então, assim, pessoas normais que não se enquadrassem nesse padrão já sofriam preconceito. Agora, imagina aí quantos deficientes. Esses daí, eles eram utilizados como cobaias para poder fazer experimentos. Muitas vezes eles eram assassinados mesmo. Então, assim, ele tinha um preconceito muito grande contra essas pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência e que não se encaixavam dentro do padrão de pessoa ideal. Depois da Revolução Industrial, após a Revolução Industrial, a sociedade ela começou a se voltar com um olhar diferente. E muitos terem se engajado trabalhando jornadas de trabalho enorme, de 12, 16, 18 horas por dia. Então, as pessoas acabaram criando várias lesões, começaram a se mutilar, sofrendo acidentes de trabalho. Então, se teve a necessidade realmente de olhar para essas pessoas. E aqui nesse período foi onde começaram a aparecer hospitais, começaram a tomar uns cuidados específicos para essas pessoas, onde a medicina também se desenvolveu bastante ainda nesse período. Os países eles estavam devastados pela Segunda Guerra Mundial, a Europa inteira. Então, assim, sentiu-se a necessidade realmente de reestruturar. Foi aqui nesse período que começou a aparecer as leis voltadas para o trabalho.
melhorando a qualidade de vida dos funcionários, protegendo-os ainda mais. Então, foram tomados cuidados para que melhorassem a qualidade de vida desses operários. Globalização. Nesse período globalizado, movido principalmente pelo capitalismo, novas tecnologias, começou a voltar também um olhar um pouco maior para essas pessoas que eram colocadas de lado da sociedade. Então, assim, foi percebido que essas pessoas elas tinham que ser incluídas no meio social, onde foi se adaptando às novas necessidades do mundo moderno, favorecendo aí no desenvolvimento do acesso dessas pessoas a uma vida normal, que antes não tinham. Como vocês lembram lá atrás, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas eram mortas, colocadas de lado, eram utilizadas como animais em circo para servir de chacota de olhares curiosos dos outros. Então, assim, a globalização, ela vem acabar com isso. É um período que vem voltar o olhar para um lado mais social, para um lado de olhar a querer valorizar aquelas pessoas que tinham algum tipo de problema. Nesse período, os governos eles começaram a criar novas leis que incluíam os deficientes nos mais variados ambientes. Nos ambientes de trabalho, onde começaram a criar as cotas em concursos, criaram leis que favorecessem o acesso dessas pessoas, assim, de forma bem resumida, para a gente tentar deixar bem claro. Os portadores de necessidades especiais, eles podem ser divididos em alguns tipos, em deficiências, em transtornos globais de desenvolvimento e em altas habilidades e superdotação. Olha lá, as deficiências são as mais comuns, tá? São as deficiências físicas, visuais, auditivas, intelectuais, tá? Aqui são os transtornos relacionados à depressão, à síndrome do pânico, ansiedade, bulimia, anorexia. Esses daí são alguns transtornos globais de desenvolvimento, tá? E aqui as altas habilidades são voltadas para aquelas pessoas que têm capacidades superiores à maioria das pessoas. Elas têm uma facilidade, um desenvolvimento muito grande. Elas também são consideradas como pessoas especiais, com necessidades especiais. Esporte adaptado. O esporte adaptado caracteriza-se como uma grande oportunidade para que o indivíduo com necessidades especiais possa desenvolver uma atividade física, deixando de lado o sedentarismo e o isolamento social. Então, assim, o esporte ele é uma ferramenta de inclusão muito grande nesse meio. Assim, tem vários casos de pessoas que sofreram algum acidente, pessoas que tinham uma vida normal, que, por exemplo, perderam algum membro. E aí, pelo fato de estar praticando uma atividade física, um esporte, antes desse acidente, essa ferramenta, esse esporte, ele serviu como um impulso, como uma motivação para que essa pessoa tentasse voltar a ter uma vida ativa. Quando eu falo ativa, não só fisicamente, mas ativa na sociedade como um todo, entendeu? Porque o esporte ele traz essa motivação, traz essa garra, essa vontade de querer vencer. O papel do esporte na vida das pessoas. Então, assim, as pessoas elas têm muito a ganhar com a prática esportiva, mesmo com deficiência física, tá? O que a gente pode estar melhorando são várias funções, tanto psicológicas, cognitivas, emocionais, físicas. Então, assim, são várias qualidades que vão ser desenvolvidas dentro do processo da prática de atividade física para pessoas com deficiências. O esporte é um vínculo para a inclusão. Ela já, como eu falei antes, ela inclui a pessoa no meio social, com outras pessoas que também estão desenvolvendo aquela atividade, com ou sem algum tipo de deficiência. Nos aspectos físicos e motores, o esporte melhora a condição física cardiovascular.
ou seja, ele vai melhorar a condição física, tanto de respiração, condicionamento cardíaco. Isso vai dar maior disposição, vai dar mais energia para essa pessoa continuar a viver. Aprimora a força, a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio. Então, aqui são qualidades físicas, capacidades físicas que são imprescindíveis na vida de qualquer pessoa. Imagina alguém que tem algum problema físico. Ele vai ter que ter todas essas capacidades mais desenvolvidas do que uma pessoa normal, porque é para que ele tenha uma qualidade de vida, para que ele possa se locomover, para que ele possa ter independência, para que ele possa estar desenvolvendo suas atividades diárias. No aspecto social, o esporte pode proporcionar a oportunidade de sociabilização, ou seja, o convívio com outras pessoas. Isso é fundamental. Geralmente, quando as pessoas sofrem algum tipo de acidente, que acabam ficando com alguma outra deficiência, elas têm uma tendência depressiva muito forte, de querer se isolar, de sair do meio em que vivia, de procurar sempre estar se escondendo, muitas vezes com vergonha, dessa nova condição que eles estão vivendo. E aqui o esporte não, ele vai incluir esse meio social, vai fazer com que resgate a autoestima dessa pessoa, que essa pessoa volte a querer viver. Muitas vezes, quando a pessoa perde um membro, ou perde a visão, ou qualquer outro fator que muda em seu corpo, ele geralmente perde a sua autoestima, ele perde a noção de suas capacidades, então ele já não sabe mais o seu potencial. E as pessoas que estão ao seu redor também ficam na mesma condição, olham aquela pessoa com pena, mas eles não conseguem enxergar que ela é uma pessoa que também tem potencial, que também pode chegar em algum lugar. Tantas pessoas hoje já se formaram, já têm uma vida profissional, mesmo em condições precárias, sem locomoção muitas vezes. Eu conheço casos de pessoas que sofreram AVC e hoje vivem em cadeira de roda, mas terminaram sua faculdade, fizeram mestrado, estão se encaminhando para o doutorado. Tem cientistas aí que vivem em cadeira de roda, são paraplégicos, tetraplégicos. Então, assim, são vários os profissionais que podem chegar muito longe e essas pessoas muitas vezes não se conhecem, não sabem do seu próprio potencial, nem aquelas que estão ao seu redor. A sociedade, ela também, a partir do esporte, pode conhecer o potencial daquelas pessoas que têm algum tipo de limitação. É como eu estava falando antes, melhora a autoestima, a autoconfiança, né? Quando melhoradas, elas motivam as pessoas a querer viver melhor, tá? E aqui na imagem a gente tem exemplo disso. São várias pessoas que, através do esporte, se superaram, conseguiram conquistar muitas vezes medalhas olímpicas, e isso trouxe um aspecto positivo muito grande na vida dessas pessoas, melhorando o seu meio de vida, dando ali uma profissão, trazendo frutos que, se não fosse através do esporte, talvez essas pessoas não conseguiriam chegar até onde chegaram. E aqui são algumas das modalidades praticadas por pessoas com deficientes. O arco e flecha, o atletismo, o automobilismo, o basquetebol, a bocha. A bocha é um jogo com a bola que eles jogam lá também. Canoagem, ciclismo, esgrima. Então, assim, são vários esportes. São praticamente todos os esportes que são praticados por pessoas normais. Eles têm uma forma adaptada para chegar às pessoas com deficiência, tá? A gente tem aqui nas imagens, por exemplo, o voleibol sentado, para quem não consegue andar, para quem é cadeirante. A gente tem o ciclismo aqui, tem as corridas, tem o iatismo, tem assim a esgrima, o goalball, as próprias lutas, o basquete. Então são várias as modalidades que elas podem ser adaptadas para facilitar o acesso às pessoas com deficiências. E para quem não sabe, a Paralimpíada são jogos que são realizados por pessoas que têm algum tipo de deficiência. E esses jogos eles acontecem sempre depois das Olimpíadas. Tem um prazo, tem um período, e eles
terminam a Olimpíada e logo depois começa a Paralimpíada, tá? Não é mais Paralimpíadas, o nome correto agora é Paralimpíadas, tá? E aqui eles usam os mesmos equipamentos que as pessoas ditas como normais utilizam, os ginásios, os velódromos, as pistas de hipismo, todas aquelas arenas que são utilizadas pelas pessoas consideradas normais, elas também são utilizadas pelas pessoas que têm algum tipo de deficiência na Paralimpíada, tá? Paralimpíadas, ela não significa Olimpíadas para paraplégicos ou deficientes. Ela significa paralela aos Jogos Olímpicos. Essa daqui são as modalidades oficiais das Paralimpíadas. Apesar de aqui atrás ter várias outras modalidades, mas as que estão contidas na Paralimpíada são essas daqui: o arco e flecha, atletismo, basquetebol, bocha, ciclismo, esgrima, equitação, futebol, goalball, halterofilismo, voleibol, tiro, tênis de mesa, tênis de campo, rugby, natação, judô e atismo. São essas daqui as modalidades oficiais dos Jogos Paralímpicos. E aqui eu chego ao fim. Valeu, pessoal. Um abraço.